Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado. Esse programa onde vocês já sabem que a gente faz análise técnica de ações em busca de oportunidades de swing trade. Se você ainda não sabe, meu nome é Jorge Fila, eu sou analista CNPIP e vou estar aqui com vocês pela próxima 1 hora, trazendo diversos gráficos de ações, fazendo análise técnica deles, trazendo a minha visão sobre esses gráficos, interpretando esses gráficos, em cima do meu conhecimento todo adquirido já aí ao longo da minha vida, tanto conhecimento teórico quanto conhecimento prático, justamente verificando se algum deles tem algum momento de entrada, se tem alguma coisa importante para ser falado sobre cada um dessas ações, certo, pessoal? Também lembrando, que quando a gente fala aqui em as análises que eu vou fazer aqui são mais focadas para swing trade, ou seja, aquelas operações que são aí de alguns dias até alguns meses, tá, pessoal? Se você tem algum papel aí que está carregando na tua carteira que é de longo prazo, que faz sentido numa estratégia mais longa, não te preocupa se eu chegar aqui e falar, poxa, não está tão bem. Quando eu vou falar que não está tão bem, é um outro horizonte de tempo, certo, pessoal? Tu está olhando para o horizonte de tempo de anos, eu vou estar olhando aqui para, no máximo, alguns meses, talvez até menos que isso, certo? Gosto de olhar sempre para o menor prazo possível, justamente porque eu consigo ter um retorno mais rápido, num prazo menor, o que compõe capital mais rapidamente no longo prazo, certo, pessoal? Bom, também queria falar, pessoal, para quem não está sabendo ainda, no site aqui da Cults, já vou trazer para a gente aqui de novo na tela, a gente já está aqui com a seção de recomendações para que vocês possam vir aqui de graça, tá, pessoal? De graça, tudo tem que fazer um cadastro. Cadastro pede só nome, e-mail, e criar uma senha. Tá cadastrado, tu pode acessar aqui com todas as recomendações que eu faço, tá? Aqui, como eu já falei para vocês, a gente tem um controle. A ideia aqui, na verdade, é não dar uma recomendação só por recomendação, Para te vir aqui, compra essa ação, tu vai lá e compra, não sabe quanto vai comprar, quantidade, quanto vai gastar, o quanto pode perder, Aqui a gente já pensa no patrimônio. Então, tu vai chegar aqui assim, tu vai colocar aqui uma ideia de quanto tu vai ter de patrimônio para trabalhar com o swing trade, Por exemplo, tu tem aí uma carteira de 50 mil e aí 10 mil tu vai deixar para trabalhar com swing trade. Poxa, põe 10 mil aqui, e aí, nas tuas recomendações aqui, quando vai aparecer as recomendações, ele já vai te dizer a quantidade certa para te entrar em cada uma delas. Para quê? Para que tu não esteja muito exposto a algum papel, Para que tu não tenha uma exposição errada e corra riscos talvez demasiados dentro da tua posição e dentro do teu patrimônio, certo, pessoal? A ideia aqui é justamente preservação de patrimônio e composição no longo prazo, pessoal? Aqui vocês podem ver, a visão geral desde que a gente começou o programa, desde que eu comecei a fazer esse programa diário aqui, a gente já está com um retorno aqui de 322% CDI, certo? Então, comparando aqui com o CDI, a gente está andando bem. Hoje a gente sofreu um pouquinho a nossa carteira, Mas foi por um ótimo motivo. Então, já vamos trazer aqui o motivo da gente ter sofrido, pessoal? Hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto, e hoje tivemos um dia feliz para quem é otimista com o mercado, para quem quer ver o mercado subir, E para quem quer ver as suas ações se valorizarem. Então hoje foi um dia muito bom. Por quê, pessoal? Porque a gente teve uma alta de 1,8% de Bovespa. Mais do que isso, ele abriu e ficou acima aqui da região dos 168 mil pontos, tá, pessoal? Isso aqui é importantíssimo, Não perder essa região dos 168 mil pontos é muito importante para o nosso Ibovespa, porque como vocês já acompanharam aqui nas outras análises que a gente faz, a perda dessa região dos 168 mil pontos coloca o Ibovespa, o nosso índice, numa tendência de queda de mais longo prazo, certo? Então, como a gente está vendo hoje aqui, bom, teve alguns motivos para isso acontecer, tá? E aqui eu quero talvez ter um pouco de cautela para falar. O primeiro motivo que pode ter acontecido isso é porque a China está anunciando que vai ter impulsos fiscais lá na China, Então, eles vão começar a dar dinheiro, dar dinheiro, para as pessoas, porque elas estão com problema de consumo, a China não vai crescer tanto, então uma das formas que eles têm de fazer isso é dar apoio fiscal, Então eles estão fazendo algumas medidas, estão anunciando algumas medidas, e a China crescendo é bom para o Brasil, porque a gente é um grande cliente brasileiro, O Brasil exporta muito para a China. Então, se tu for pegar algumas empresas de commodities no Brasil, aqui elas andaram bem também por causa disso. Então, esse é o primeiro motivo, E o segundo é
eleitoral, né, pessoal? A gente sabe que tá na época aí de eleições, e aqui é um adendo que eu quero fazer, assim, pessoal, é, e deixar bem claro, tá? Porque quando a gente está olhando para o mercado financeiro, a gente tem que deixar um pouco de lado as nossas ideologias políticas, quem eu prefiro, quem eu quero que ganhe, quem eu não quero que ganhe, tá? Porque o mercado ele não é tão emotivo, assim, emocional com relação a isso quando a gente pensa, tá? O que o mercado está vendo? O mercado aqui eu estou colocando uma entidade que não existe, né? Mas as pessoas, os investidores e todo mundo que está olhando para a economia, está vendo que o governo atual, da forma que ele tem conduzido o fiscal, tem deixado o nosso juros longo muito alto, né? O nosso juros não consegue cair, muito por causa que o fiscal é muito solto, né? A gente tem trabalhado com o fiscal muito solto, e isso aí vai gerar uma crise, vai ter uma crise provavelmente no futuro, tem uma trajetória de dívida muito ruim, o Brasil está se endividando muito, certo? A ideia de talvez ter uma troca de poder anima o mercado, por quê? Porque daí talvez possa vir alguém, né? Não é que vai vir alguém, mas possa vir alguém que tenha maior responsabilidade fiscal, né? Que vai gastar menos, que vai conseguir talvez se endividar menos e colocar essa trajetória da nossa dívida numa patamar mais razoável aí, né? Que a gente consiga talvez ter como pagar no futuro, certo? É mais ou menos isso que acontece. Então ontem teve um escândalo aí envolvendo o governo atual, hoje saiu mais uma pesquisa aí dizendo que é, as chances de ter uma troca de governo aumentaram um pouco, né? E basicamente esses dois fatores, tanto a China dando estímulos fiscais lá, quanto talvez um maior aumento da possibilidade de troca aqui, né, do nosso governo, fez com que o nosso índice Bovespa subisse os seus quase 2% hoje, né? Chegou a bater 2%, tá? Então, só pessoal para que vocês entendam bem, tá? Não é preferência de nenhum político aqui, é só a gente tem que dizer o que está acontecendo e o porquê que isso está aqui, tá? Tentar ser o mais técnico possível. Vamos deixar as brigas entre políticos aí para outros âmbitos, certo? Nosso dinheiro a gente tem que investir sem ser mais agnóstico, assim, né? De uma forma mais agnóstica, certo, pessoal? Porque realmente, né, política virou meio religião ultimamente. Voltando aqui para o nosso Ibovespa, né? Então, só para complementar, o Ibovespa aqui subiu, vinha de uma forte alta aqui desde 2025, certo? Aí teve uma correção um pouco mais forte aqui, depois chegou numa resistência em 168 mil, que é onde ele está segurando agora. Começou a ter uma certa correção, né, dessa queda, então começou a ter um pequeno movimento de alta. Tímido, fraco, não muito bom, com divergências lá nos outros indicadores que a gente fala. Perdeu e aí perdeu com força aqui, depois que não conseguiu mais ganhar essa resistência, a gente ficou meio chateado nesse momento aqui, caiu e aí chegou a perder os 168 mil, perdeu, né? Deu aqui, a gente viu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fechamentos que ficaram abaixo desse fundo aqui, mais ou menos, né? Segurando bastante. E hoje volta a fechar acima dele, tá? Isso aqui é muito importante. Então vamos lá. O que isso aqui pode estar acontecendo? Pode ter sido um falso rompimento, né? Hoje, sexta-feira, tá fechando a semana, a gente pode olhar também ele pelo semanal, né? Então olha como o semanal começa a mostrar talvez uma cara de falso rompimento, né? Então semana passada rompeu, né? Fechou abaixo e essa semana já voltou para cima. Isso aqui poderia estar caracterizando um falso rompimento desse fundo e aí, meus amigos, pode ser que o nosso Ibovespa não caia mais. E aí a gente pode procurar ações para compra, pessoal. Podemos ficar mais felizes com ações para compra, né? Vamos torcer para que isso aconteça, tá? Agora, falando com relação ao porquê que ele subiu, acho que foi todos os setores subiram hoje muito, tá? Todos os setores subiram bem. Vamos ver se aquele fluxo estrangeiro de saída que estava tendo também parou, mas isso a gente só vai conseguir saber lá por terça ou quarta, que é quando eles divulgam o movimento, o fluxo da bolsa aqui, né, de hoje. Eles têm uns 2 ou 3 dias de delay, 2 dias geralmente, então acho que, não lembro se vai ser terça ou vai ser quarta, mas vai sair lá. Vamos ver se parou um pouco esse fluxo também, tá? O que a gente pode ver é que foi generalizado. A gente pode olhar, por exemplo, o IFNC subindo 3,16%, os bancos se recuperando muito bem, né? Muito bem, muito bem. Vamos ver o IMAT aqui, subindo 1,58%, também subindo um pouco mais tímido, mas subindo, tá, pessoal? Um pouco mais tímido, né? 1,58% tá ótimo, né, pessoal? Tá ótimo. Mas todos eles seguem ainda dentro do que a gente já tinha analisado na segunda, né? Eu já comentei com vocês que toda segunda-feira a análise dos índices setoriais da Bolsa mais detalhadamente, tá? Vamos olhar agora também
depois de MAT e NDX, que era o que a gente estava feliz com ele, subindo hoje 1,3%. E uma segue, né, acima da média móvel de 200, aqui a gente pode ver, ele está vindo muito bem, né? O IMOB hoje subindo 2,5%, 2,2%, também está vindo muito bem, né? Mas ainda numa tendência de queda. O Small Caps, vamos ver como é que foi o Small Caps. Small Caps subindo 3%, muito bem. Poxa, que alegria ver esses Small Caps. Mas também, né, esse 3% aqui ainda não muda a situação dele de estar num movimento de tendência de queda, tá? Segunda-feira a gente vai analisar com mais calma, mas ainda não muda tanto essa tendência, tá? E por fim, eu quero olhar o Utilities, ver como é que foi. Utilities aqui a gente vê que subindo 1,6%, ainda também não saindo de uma situação um pouco mais ruim que ele estava. Já o índice de elétricas aqui sim já voltando para um patamar um pouco melhor, talvez o índice de elétricas aqui sim está me dando mais, um pouco mais de alegria, tá? Vou até anotar ele aqui, que talvez ele esteja um pouco melhor, tá? Mas todos a gente vê que está sendo uma alta generalizada, todos os setores subindo, certo? Então, fico muito feliz. Vamos ver o Agrícolas também, né, pessoal? AGFS, setor agrícola, olha o que subiu, tá? 3,6% também. E esse aqui sim mudou de patamar, né, pessoal? Esse aqui mudou de patamar, então a gente vê que ele estava caindo aqui forte, começou a segurar aqui numa resistência em 1330 aqui, basicamente, perdeu qualquer coisa e voltou a subir forte, né? Olha esses 3 últimos candles, e aí colocou, agora sim estamos com o índice de agrícolas trabalhando acima de patamares anteriores, ganhando resistência. Aqui, pessoal, eu acho que a gente pode até ter mais ações boas para se comprar. Talvez as ações de agro que estão bem descontadas, talvez vão ter um retorno melhor. E a gente viu isso bem na nossa sugestão aqui, porque não foi uma recomendação, tá, pessoal? Não recomendei comprar, nem posso, em SLC, né? A gente tinha falado que ela poderia ser tanto compra quanto venda aqui, né? Lembra? Falamos ontem, se tu não acompanhou isso, volta lá e começa a acompanhar, porque tu poderia ter pego, olha que movimento lindo, tu poderia ter pego esse movimento lindo. Não acompanhou, né? Aí não pegou. Olha, vamos ver o semanal só para ver como é que tá. Olha o semanal dele, coisa linda. Olha esse candle aqui dessa semana, ó. Uma alta de 19% em SLC aqui na semana. Coisa linda, né, pessoal? Mas enfim, a gente falou aqui que tinha um triângulo simétrico aqui, né, mas com uma proporção maior, que poderia indicar uma reversão. A gente falou que poderia ser comprado ou vendido se baseando nesse candle aqui, né, porque justamente ia ser mais ou menos o rompimento do triângulo. E veio o rompimento, veio com volume, que é como a gente gosta de ver. Se tu fez, já deu a saída em 3 dias aqui assim, tu fez a tua operação, já pegou teus pontinhos aqui, vamos ver quanto é que deu, né? Que eu falei para sair nessa resistência aqui, né? 13% em 3 dias, tá? De parabéns. Se tu fez, tá? De parabéns, pessoal. Se tu não fez, começa a confiar mais, que tu vai ver que dá certo, tá? Que dá certo. Já mostrei ali que no site ali que das recomendações que eu fiz aqui já tem das recomendações que estão lá no site, que tu vai lá, não é todas que estão aqui, tá? Eu seleciono as melhores, eu vejo uma composição ali que faz mais sentido também. Mas já viu lá que a gente está ganhando 320% CDI, né? E mesmo assim eu digo para vocês que o meu percentual de acerto dali ainda está abaixo do meu histórico, tá? Então é para ser melhor que isso, pessoal. Não quero dizer nada. Vem com a gente que vocês vão se dar bem, tá? De novo, capital que é para colocar para risco, tá? Não vem colocando todo o teu dinheiro, não é agora me consagro, vou colocar tudo lá, não, né, pessoal? Sempre tem que ter também uma carteira de investimentos bem montada, tem que ter renda fixa, tem que ter renda variável de longo prazo, tem que ter tudo isso, tá, pessoal? Vamos lá. Mas ali aquela pimentinha, vocês veem que vai dar bom, tá, pessoal? Bom, então, além de trazer esse LCE para vocês aqui, né, para que vocês vejam dentro de agro que realmente ele andou bem, vamos tentar trazer, vamos ver outras de agro aqui, só para ver como é que tá. Olha a Kepler também subiu
5,69%, tá? Kepler, mas aí Kepler tá feio, né, cara? Poxa, Kepler aqui, mesmo subindo assim, não tem nada que eu... Não sei se eu gostaria de fazer alguma coisa, tá, pessoal? Mas subiu bem também, não vou nem analisar. Bom, vamos analisar aqui, que já que estamos aqui, vamos analisar, né? Já que botei na tela aqui. Kepler é um papel que a gente vê aqui que vem brigando em várias regiões de lateralização, né? Vou tentar trazer o semanal aqui, fica mais fácil. Depois aqui de 2018, opa, meu Deus, como tá ruim. Depois de 2018 subiu bem, né? Até 2022. A partir de 2022 ela atingiu aqui os 10 e 14 e nunca mais conseguiu romper, né? Certo, pessoal? A gente vê que ela vem, primeira vez ela tentou fazer um fundo aqui mais baixo em 5,43 aqui em 2023. Depois subiu de novo na região dos topos lá dos 10 e 15 e aqui ela começou a consolidar, né, pessoal? Deixa eu pegar o triângulo, o retângulo aqui. Começou a consolidar ali desde então, certo? Vem um ano inteiro consolidando aqui 2024, metade de 2025 perdeu, começou a lateralizar aqui, consolidar numa região mais abaixo da média móvel 200, até que enfim ganhou, voltou a testar o topo, não conseguiu ganhar de novo em 2026, e aí veio caindo até onde, pessoal? Até a mínima aqui lá de 2023, certo, pessoal? A perda aqui dessa mínima, aqui, e vou colocar até esse outro, deixa eu fazer aqui, este aqui, e a perda desse outro fundo aqui, que, poxa, legal, hein? Legal. Aqui, vamos lá. Vamos fazer do jeito arcaico. E a perda aqui desse outro fundo, tá, pessoal? Aqui a gente começa a ver que tem espaço para cair de novo, tá? Mas assim, ó, ela não pode perder, na verdade, esse fundo que ela está trabalhando agora, tá? Por quê? Porque aqui é o fundo é o fundo dos fundos, né? Depois daqui ele já tecnicamente já está bem numa tendência de queda que vai ser para mais longo prazo também, tá, pessoal? Então não pode perder aqui, tá? Tudo bem, aqui eu estou analisando o semanal, né? Vamos ver o diário. No diário a gente está vendo que realmente ela se recuperou bem hoje, né? Então, ela estava trabalhando, ela veio perdendo fundos anteriores, né? Ela perdeu esse fundo aqui da consolidação de 2025, começou a trabalhar abaixo, o fundo da consolidação, que era um suporte, começou a trabalhar com uma resistência, que a gente sabe da tal da bipolaridade, né? Isso acontece, uma suporte vira resistência, uma resistência vira um suporte, essas coisas todas, quando rompido. Então, começou a trabalhar aqui, depois perdeu, né? Perdeu esse fundo, veio testar esse aqui, aquele fundo lá que a gente está falando lá da vida, tá? Que eu não pode perder, o 5,50. Segurou e aí começou a subir. Hoje deu 5,5, 5,7% de alta e agora sim a tal do suporte aqui anterior está virando uma resistência, né? Servindo como uma resistência. O que a gente está vendo? A gente está vendo que os movimentos de alta estão tendo mais volumes, né? Isso aqui é muito interessante, tá? Quem sabe o comprador em Kepler está aparecendo com o índice setorial de agro subindo do jeito que está subindo, eu gostei, tá? Eu achei legal esse movimento aqui. É ação que eu compraria, talvez, do agro? Não, já estaria comprado em SLCE, né? Vamos lá, eu acho que talvez ela tenha mais, e ganhou mais, subiu muito mais, né? Está muito mais forte, né? Por exemplo, vamos ver Boa Safra, né? Soja 3 também. Boa Safra também já está bem melhor, né, pessoal? Qual o problema de Boa Safra? Já subiu bastante, né? Boa Safra estava no movimento de queda e agora está saindo desse movimento de queda, né? Boa Safra, para quem não lembra, a gente analisou faz pouco tempo. Boa Safra vinha do movimento também, né? Ela caía lateralizando, mas sempre com aquele movimento de queda aqui desde muito tempo. E estava achando já fundos, já está fazendo fundos aqui nunca antes encontrados, certo? Achando mínimas históricas atrás de mínimas históricas. Então vinha, segurou aqui nesse patamar, depois perdeu, segurou nesse patamar, sempre testando as linhas de tendência de baixa, né? Essa LTB aqui, depois essa LTB aqui, né? Não conseguiu nem mais chegar nessa outra LTB e vinha caindo, certo? Aqui a gente teve um desespero maior, uma venda forte aqui no dia de 11 de agosto, segurou um pouquinho e aí depois, acho que aqui provavelmente veio o resultado melhor do que se esperava em soja, né? E aí ela abriu com gap e chegou a subir aqui quanto aqui, meus amigos?
meus amigos, 18% no dia, né? E a partir daqui só está subindo bem. Hoje, de novo, 6,8%, quase 7% de alta, tá? Rompendo regiões importantes, rompendo uma resistência importante, saindo, né? Finalmente saindo aqui dessa linha de tendência de baixa. Então, pessoal, acho que aqui a gente está vendo sim um bom movimento para a soja, que ele está saindo da tendência de baixa e quem sabe ele pode entrar numa tendência pelo menos lateral, né? Mas nem lateral está parecendo que ela vai ser uma tendência de alta. Qual o problema? Poxa, ela já subiu aqui do fundo ao topo seus 30%. Acho que não dá para ele fazer uma compra aqui agora, né, pessoal? Não dá para fazer uma compra aqui agora. Eu não faria, né? Eu preferiria ver ela acalmando um pouco, a gente tá vendo os movimentos muito voláteis, né? A gente está vendo uma volatilidade bem aumentada no papel, ou seja, preços de fechamento muito maiores aqui perto do fechamento anterior, né? A gente está vendo isso aqui acontecer. Por exemplo, hoje subiu 7%, aqui subiu 18% esses dias atrás, depois subiu mais 5%, né? A gente está vendo movimentos muito mais expressivos durante o dia. Então, eu esperaria ela dar uma acalmada, achar um stop melhor, para daí sim ver se está continuado esse movimento altista, esse movimento forte, aí para tentar comprar, né? Movimento forte, eu quero dizer, no índice de agro, tá, pessoal? Enfim, a gente está vendo que o agro está bem, está forte, né? Se vocês compararem SLC, foi a forma certa, talvez, de conseguir aproveitar esse movimento. Deixa eu só ver 300 aqui rapidinho, como é que foi. É que 300 está bem... não. 300 veio com um resultado não muito bom, né, pessoal? Mas está recuperando bem também, tá? Mas eu não vou analisar 300, porque agora eu quero falar sobre Camil também, tá, pessoal? Antes de mais nada. Por quê? Porque Camil também está fazendo uma coisinha legal aqui, né, pessoal? Camil, para vocês, se vocês não lembram, ela veio o movimento de 2025 numa forte alta, tá? Até 2026. Aí aqui, depois que fez o topo aqui em abril de 2026, ela começou a perder a linha de tendência de alta que vinha desde o ano passado inteiro, né? E aí entrou no movimento corretivo um pouco mais forte, tá? Perdendo fundos anteriores, né? Então, o que eu quero dizer com perdendo fundos anteriores? Aqui, ó, cadê você? Cadê você? Então, aqui ela estava dando um fundo médio, aqui ela tinha um fundo, né? Vamos ver marcando os fundos mais altos. Então, esse aqui foi o último fundo mais alto, tá? Aqui tentou fazer um fundinho mais alto e aí não conseguiu. Aí aqui já fez um fundo mais ou menos na região desse fundo anterior, já começou a fazer um fundo abaixo desse fundo aqui, né? Então, ela está começando a fazer fundos mais baixos, né? Fez esse fundo aqui também abaixo dos outros fundos e aqui caracterizou uma tendência de baixa do papel, tá? Espera aí, vamos apagar todos esses riscos agora, certo? É demorado, mas é isso aí, pessoal. Pessoal, se vocês acham que eu falo muito devagar e tal, bota em duas vezes aí fica mais rápido para vocês. Não tem problema. Eu acho que dá para entender ainda. Agora, se tu quer aprender um pouquinho mais, vamos devagarinho que nós vamos aprendendo junto, certo? Enfim, aí ela tinha essa LTB aqui mais longa, certo? Essa linha de tendência de baixa aqui mais longa, que a gente atualizou. E a gente vê que o papel caía, fez aqui um fundo, né? Um suporte em 4,80, né? Aqui nessa região de 4,80. Tentou ganhar a resistência aqui desse fundo anterior, não conseguiu, voltou, caiu, perdeu o último fundo, fez um fundo mais embaixo, voltou aqui, começou a testar o suporte que agora virou resistência, funcionou como uma resistência, caiu, não teve mais força para cair, e aqui a gente começou a ver, talvez, um movimento mais de um triângulo, sei lá eu o que tu quer ver aqui, que no caso não significa nada. A única coisa que significa é o comprador, o vendedor está perdendo força, porque esse fundo aqui já ficou acima desse fundo aqui, certo? Então, poxa, tá caindo, tá? Então tá caindo aqui o papel. Tá caindo, pô, caiu, puf, subiu, pá, aí caiu de novo, aí subiu de novo, e aí fez esse topo, aí caiu, já era para fazer um fundo mais abaixo, né, pessoal? Não conseguiu. E agora? O que a gente viu? Ela fez aqui esse topo aqui, esse fundinho mais alto, né, um fundinho ascendente, e agora veio testar de novo a resistência, que era o suporte anterior, esse suporte anterior, a resistência, né, pessoal? E agora o que está acontecendo?
nada mais, nada menos que hoje ela rompe a resistência junto com o rompimento da LTB, certo? Então, Camil teve um rompimento de resistência junto com o rompimento de LTB, certo? Então, tá vindo com uma ideia de, poxa, vamos sair dessa tendência de baixa. Acho que vai virar uma tendência de alta? Não posso achar isso, tá? Eu não posso achar isso. Aqui aí eu vou tá chutando para você, certo? O que eu posso dizer é que talvez ele não vai mais fazer fundos mais tão baixos, mas ela pode chegar, fazer um topo aqui nessa outra resistência e vir lateralizar aqui, né? Pode fazer um movimento de consolidação? Pode, certo? Pode ainda consolidar um pouquinho mais embaixo, usando aqui como uma resistência? Pode fazer tudo isso. O importante é que ela está rompendo essa tendência de baixo, certo? Está querendo romper a tendência de baixo. Vou querer comprar por causa disso? Eu não. Não é o meu operacional, não é para não funciona assim, tá? Eu precisaria ter mais confirmação e não compraria porque quem me conhece sabe, quem não me conhece vai ficar sabendo, porque justamente meu melhor stop está aqui embaixo, tá? Meu melhor stop aqui, pelo menos aqui embaixo, em 4,38. Comprando o rompimento da máxima de hoje, já vai me dizer que olha onde é que estaria a minha primeira parcial. Meu risco-retorno, para quem não sabe, eu tenho que, se eu for comprar aqui, vencendo essa máxima de hoje, né? Digamos, segunda-feira, eu deixo essa ordenzinha de compra aqui, ela me pega, tá? É isso que minhas recomendações geralmente fazem, tá? Então, comprei aqui, ela me pega, o meu stop está aqui embaixo, 4,37 aqui, 4,36, tá? Comprei em 4,91. Para eu ter o retorno, para fechar com as métricas, para eu conseguir estar dando aquele retorno lá que vocês veem no site para vocês, eu preciso que ele vá até essa linha aqui. Então, preciso que ele venha um movimento altista até aqui. Tu concorda comigo que para chegar aqui, ele tem que passar essa primeira resistência aqui, que eu não sei se ele vai passar? E o que eu estou dizendo para vocês é que ele pode ter um movimento aqui que seja lateral? Tu concorda que para chegar lá ele tem que passar também pela média móvel de 200? Tu concorda que para chegar lá ele tem que passar por essa outra resistência aqui, que nem eu sei mais o que é? Olha tudo que ele vai ter que passar para chegar aqui. Então, por isso, eu, Jorge, no meu operacional, não vou comprar Camil, tá? Não vou comprar Camil. Agora, tu tem um outro operacional, não sei o que, eu tô te mostrando aqui, pessoal. Camil tá legal. Camil tá parecendo que tá aquela tendência de queda que vem desde abril, tá saindo ali, tá sumindo, né? Parece que tá se dissipando, parece que tá sendo página virada. Vamos passar para uma nova tendência. Qual essa nova tendência? Talvez uma consolidação, né? Se tu quiser fazer uma compra e trazer até aqui, até os 5,34, talvez vai. Se quiser estopar abaixo aqui desse fundo aqui em 4,70, pô, talvez pode. É arriscado? Para mim é. Para o meu operacional é. Eu não vou fazer. Meu stop está embaixo de 4,38. Não vou fazer. Certo? Acho errado comprar? Não acho. Acho que realmente ela mostrou força, né, pessoal? Tá mostrando força. É risco, né, pessoal? Hoje eu tô riscadorzinho. Meu Deus. Claro, né, pessoal? Se eu quiser, eu posso arriscar também. Dizer, não, vou comprar aqui e vou estopar aqui embaixo. Já fica um risco-retorno melhor, já. Mas aí, para eu ser estopado aqui, eu acho que é muito fácil e eu não gosto de ser estopado, tá, pessoal? Não sei vocês, mas pro meu psicológico aqui, sempre que eu estopo, eu fico chateado. Então, eu prefiro ter mais controle, ter mais tranquilidade nas minhas operações, ter mais segurança dos meus estoques, porque eu prefiro ser estopado menos, tá, pessoal? Não tenho esse emocional tão bem preparado aí para stop toda hora. Enfim, tá aí Camil para vocês, tá? Além dela, eu quero falar de Taesa, tá? Também vamos falar de Taesa, que não veio, era para ter vindo, Taesa, TAI11. Por quê? Porque Taesa tá querendo segurar, pessoal. Né? A gente estava falando aqui, Taesa, então, vamos lá, né? Movimento forte de alta desde 2025, é uma ótima ação, a gente sabe disso, é uma ação que paga dividendos, todo mundo, se tu tem na carteira, inclusive quando a gente analisou, ela tava aqui querendo perder fundo, né? E a gente falou, poxa, cara, se tu tem na carteira, eu entendo, é uma ação que tem ótimos dividendos, que paga bem, só que, né, se ela vai dar uma quedinha aqui para o curto prazo, para esse nosso horizonte de tempo aqui de swing trade, tudo bem, não quer dizer que tu tem que se desfazer da tua ação aí que vai ficar para 10 anos, né, pessoal?
é uma ação boa para longo prazo, né, pessoal? A gente sabe que ela paga bastante dividendos. Mas, enfim, para quem tem, claro, uma estratégia de dividendos, ela estava lateralizando depois de subir muito, né? Não conseguiu mais ganhar a região dos R$ 44. Vem aqui nessa consolidação. Também não perdia mais fundos aqui da região dos 37,50, 37,60, até que, infelizmente, né, a gente viu aqui, então ela fazia esse topo, fez um fundo aqui, tinha esse fundo aqui nos 47, nos 37,50 que a gente falou, fez o topo de novo lá em cima, não conseguiu romper, testou de novo a região aqui dos 37 e pouco, não rompeu para baixo, muito bom, segurou na média móvel de 200 também aqui, ó, tá vendo? A média móvel de 200, vem segurando, subindo, e aí fez um topo abaixo do topo anterior, que já mostra fraqueza de comprador, né? Ou seja, o comprador não conseguiu nem levar dentro do movimento primário de lateralização, né, de consolidação, ele não conseguiu nem levar no topo da consolidação, comprador fraquejando aqui, né, pessoal? E aí tivemos esse aumento, né, quando perdeu aqui a média móvel de 200, né, a gente pode ver quando perdeu essa pequena tendênciazinha de alta que estava acompanhando da média móvel de 200, a gente viu aqui que começou a cair e aumento de volume, né, pessoal? Olha o volume, olha aqui o volume, né? Olha o volume como aumentou nessa queda. E aqui a gente começou a falar realmente, olha, pessoal, ela está vindo com força para tentar romper, sim, esse fundo da consolidação aqui desse último ano, tá, pessoal? Desse último ano não, né? Desde outubro de 2025. E aí ficava ruim, né? Por quê? Porque daí abre espaço, justamente, tem um baita de um espaço aqui para baixo, né? Para cair. Ela pode cair até os seus 30 e poucos aqui. A gente até falou que poderia ser esse movimento aqui de queda mais longo, se tu for querer fazer dessa forma, tá? Querer olhar dessa forma não está errado. Então ela poderia vir e cair pelo menos até os 33 e 30 aqui. Tá querendo segurar, né, pessoal? A gente está vendo que o papel está querendo segurar, o que é muito bom, né, pessoal? O que é muito bom. Pô, mas aqui hoje aí sacaneou, né? Tava vindo bem, chegou a subir e aí fechou para baixo, cara. Acho que teve alguma coisa no leilão. Pera aí, vamos ver nos 60 minutos. Foi no final do dia aqui que ela voltou a cair, tá? Então, já não tá tão bom, né? Ela tá aqui vindo, ela chegou, olha o volume até ontem, o volume trazendo para cima de novo, aumentando. Pessoal, aqui a gente tem duas coisas que dá para se fazer, tá? Aqui a gente tem operações que estão iminentes em Taesa, tá? Pode ser a venda perdendo aqui. Por quê? Porque tu tá com esse aumento de volume aqui bem concentrado, tá? A venda, então, aqui não é ruim, não está errado. Qual o problema? Tu vai arriscar. Arriscar o quê? Arriscar o stop curto, porque se tu vai colocar o stop aqui, tu ainda consegue levar até onde a gente quer. Teu stop tem que estar acima dessas máximas aqui do curto prazo. É o melhor stop? De forma alguma. O melhor stop está onde, Jorge? O melhor stop está aqui. Tá? Acima, melhor não, né? Mas o stop um pouquinho mais seguro está aqui, tá? Acima, lá perto da média móvel de 200, a gente vê que segura bem, né? Acima aqui desse patamar intermediário, aqui de uma resistência intermediária, no mínimo ali seria o melhor stop, tá? Então tu vai estar arriscando, vendendo aqui tu tá arriscando. Agora, pode ser um movimento que daí se começa a cair, vem com força, perde o fundo, e aí a gente possa ver esse movimento vir continuado com mais volume, para daí sim buscar mais rapidamente, talvez, o teu alvo lá embaixo, tá? Precisaria que ela caísse 10% aqui, tá? Mas, para mim, a melhor operação que tem para se fazer seria ver uma recuperação dela, tá? Seria comprar rompendo aqui essa máxima. Por quê? Porque daí... Opa. Porque deu uma operação, cara, que eu tô comprado num papel dentro de uma tendência que ele tá continuando, que ele tá se segurando nessa tendência, certo? Vou poder levar aqui com mais tranquilidade essa operação. E aí, claro, né, se perder aqui esse fundo, acabou, não tem o que fazer, ele vai provavelmente vir buscar os 33, 37. Tem o risco de ser estopado? Tem, mas eu acho que é muito menor, tá? Enfim, era isso que eu tinha para falar aqui de Taesa para vocês. Sim, vamos trazer aqui os outros indicadores, só para que vocês possam ver. Vamos ver o que ele está mais dizendo. Então, o que acontece? Quando ele está olhando para os dois lados, eu posso fazer operação para os dois lados. Às vezes eu gosto de vir aqui também olhar os outros indicadores para ver o que ele está me dizendo mais, né?
se tem alguma coisa aqui que ele que ele possa estar me antecedendo, né? Porque os indicadores podem dar sinais antecedentes, ou seja, antes de eles acontecerem, os indicadores começam a dar piscar ali, ó, pessoal, aqui pode estar aparecendo isso, olha para mim, tá, né? Então, por enquanto ainda nada, tá, pessoal? Olha só, se a gente começar a ver, por exemplo, o estocástico lento aqui começar a romper acima dos 20, sair da região de sobrevenda, é um bom sinal de que talvez é para cima esse movimento, tá? E aqui a gente está vendo o MACD, que é essa linha laranja aqui que está destacado para vocês, querer cruzar a linha de sinal para cima, que também pode ser um indicador de antecedente de movimento de alta, tá? A gente já está vendo aqui que ele está se aproximando, né? Você pode ver bem pelas barrinhas do histograma aqui, essas barrinhas aqui indicam quando elas estão diminuindo é justamente essa distância, né? Então, quando essa distância vai diminuindo, a gente pode ver pelas barrinhas melhor o que está acontecendo, e é um sinal de que ele está tentando chegar lá, tá? Os outros indicadores, nenhum está mostrando muita coisa boa para a gente, tá? Nenhum deles está dando nenhum sinal ainda, tá? Está perto de talvez dar um sinal, então pode ser para os dois lados. Eu preferiria entrar comprado, até porque eu gosto de trabalhar mais comprado, eu não gosto de trabalhar vendido, né? Por mais que eu saiba que não é tô apostando contra uma ação, contra uma empresa, não. Só que talvez ela está fora de preço, talvez ela vai ter que reprecificar, alguma coisa assim, né? Mas eu prefiro estar sempre trabalhando comprado, até acho que pro emocional da gente também é melhor, tá, pessoal? Então, aqui tem de sal de doce, tem de compra, tem de venda, tem que esperar ele dar o sinal, né? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, não tem nada muito definido, mas ambas as operações eu acho que podem ser pro lado que ela for, eu acho que pode ser que nem a SLC, ela pode ter um movimento bom, tá? É isso que eu queria trazer para vocês de Taesa. Bom, falei, já estou há 36 minutos falando e nem começamos a nossa ronda, né, pessoal? Porque a nossa ronda é justamente ir passando ação por ação, tá? Por enquanto aqui, dentro de uma ordem, no caso alfabética, hoje alfabética, a gente tinha parado em Caixa Seguridade, então depois a gente tem Cyrela. Olha, Cyrela querendo se recuperar, hein, pessoal? Vamos ver, hein? Cyrela, índice imobiliário, aquela coisa toda, né? Vocês sabem bem, construtora. Uma das maiores construtoras aqui hoje que tem na bolsa aqui, né? Das mais pesadas no índice, pelo menos. Enfim, Cyrela 2025 subindo forte, tal, aquela coisa toda, né? Até que achou um topo lá em 32,17, não conseguiu mais passar, e aí começou a fazer fundos descendentes. Vamos colocar esses fundinhos descendentes aqui, esse fundo aqui, né, pessoal? Então, estava caindo, então aqui tem esse topo, a ligação de dois topos, forma-se uma linha de tendência de baixa, e o toque de novo nela confirma a linha de tendência de baixa, foi aqui, então ele estava numa tendência, né, começou a entrar numa tendência aqui de baixa, rompendo aquela tendência primária de alta que vem desde 2025, certo? Certíssimo, tá? Até aqui tudo bem. Então ele veio caindo e aí começou a segurar aqui numa região de 20,50, tá? Aqui nos 20,50, achou um suporte e começou a trabalhar, não perdendo mais esse suporte, estava lindo. O único problema é que também não ganhava essa resistência aqui dos 20 alguma coisa. 22,80 aqui, vamos colocar, tá? 22,80. Nesse meio tempo, a gente tem aqui, óbvio, né? Essa outra região de fundos, que é essa região de topos anteriores, que é uma outra resistência que está aqui formada, tá? Então, quando ela começou a ganhar, ela veio testar a linha de tendência de baixa e não conseguiu ficar acima, voltou para essa consolidação. Que consolidação, Jorge? Não desenhou? Não desenhou. Vamos desenhar aqui para todo mundo, tá aqui, né? Voltou para essa nossa consolidação aqui e ficou trabalhando aqui, ficou trabalhando dentro desse nosso retângulo aqui, né? Show, então ficou aqui, voltou, testou de novo nosso suporte tem suportado bem, né? Tem conseguido resistir todas as pressões de venda que vem. Tudo bem, né? Que chega sem muita força, né? Por exemplo, olha o volume que veio aqui, olha o volume aqui quando veio testar também, né? Então, sempre com pouco volume aqui testando, né, pessoal? Acho que a única que teve um pouco mais volume foi essa. E logo depois o comprador trouxe de novo o preço para cima. O que aconteceu? Finalmente rompeu a linha de tendência de baixa, né? A gente vê que começou a se afastar da linha de tendência de baixa, veio testar com volume crescente, né?
veio testar de novo aqui a resistência, o topo da consolidação, tá? Aqui, vamos deixar aqui para que vocês vejam. Veio testar ali o topo da consolidação, e hoje rompe esse topo de consolidação. Muito bom, né? Muito bom. Quem sabe Cirela, bom, já está saindo, vamos lá, primeira coisa que a gente está vendo aqui, está saindo da tendência de queda. Cirela já não está mais em queda. Vai perguntar, vamos chegar aí, final de semana, churrasco, pô pessoal, e aí Cirela está em queda? Não, não está mais em queda. Não sei se churrasco vocês vão falar de ações, né? Mas tá lá no churrasco, pô, Cirela não, Cirela agora já não está mais caindo, né, pessoal? Agora a Cirela já não está mais caindo, pelo menos. Está subindo? Não sei. Não sabemos, não temos notícias sobre isso ainda, né? Cenas dos próximos capítulos. O que a gente pode dizer até agora é que ela não perde esse fundo. Para ela começar a subir, ela tem que ganhar esse topo aqui, tá? Não é só ganhar esse aqui, por quê? Porque agora é a consolidação aqui, depois que ela veio aqui, bateu e não conseguiu mais ganhar, tá aqui, tá? Para mim, a consolidação tá aqui. Então, para mim, ela tem que ganhar esse topo. Para ser bem chato, eu quero que ganhe os R$24, tá? Eu sou conservador com o meu dinheiro, eu gosto dele, né? Então, para eu ver que ela, para eu dizer para você assim, se ela está em tendência de alta, ela tem que ganhar os R$24 e confirmar para mim. Até lá, por enquanto, ela está querendo formar uma tendência lateral, né? Porque ela pode chegar aqui, subir, né? Tá subindo aqui, vamos lá, subiu aqui, bateu aqui, voltar e ficar nisso aqui. De novo, continuar nessa tendência que está desde aqui de trás, né? Fazendo a mesma coisa. A tendência que ela tá nessa tendência aqui. Ela quebrou uma tendência longa de queda, quebrou numa tendência lateral. Então, para mim, ela está lateral. Ela só vai estar em alta se romper aqui, tá? Então, o que tem para se fazer em Cirela? Esperar, certo? Se tu está comprado, fica comprado. Ótimo. Vou vender? Não vou vender. Não vou vender. Ela está crescendo, está com volume crescente, né? Vamos trazer aqui os outros indicadores para vocês dar uma olhada também, tá? A gente está vendo aqui, por exemplo, MACD, que já cruzou para cima, tá? Opa, peraí que eu estou com coisa errada aqui. O MACD que já cruzou para cima, né? Então a gente vê que o MACD cruzando para cima e se distanciando, é bom quando ele se distancia assim com essa vontade toda. Isso aqui é legal. A gente tem o OBV também mostrando que o volume também está acompanhando bem esse movimento. Então tá vindo legal, cara, tá vindo legal, né? Tá numa tendência aqui de curto prazo mais altista que essa tendência de curto prazo que a gente está vendo aqui, né? Essa tendência aqui de alta. Isso aqui faz sentido aqui, isso aqui é uma tendência terciária de alta, né? Se tu vai dizer que a tendência primária é de queda e essa aqui era uma tendência secundária, então essa aqui é uma tendência terciária. A gente sabe que sempre a tendência primária tem mais força, está sendo rompida, então agora a secundária tem mais força. A tendência é que ela vai ficar aqui, vai ficar subindo e caindo dentro desse retângulo aqui, tá? Não vou vender, está mais forte, não vou comprar, porque já está chegando no topo da minha consolidação. Só vou comprar se ela romper aqui, voltar a testar, e aí quem sabe eu vou ver se tem compra ou não. Mas aqui acho que não tem muita coisa para se fazer, tá? Ou tu tá comprado acreditando em algum motivo aqui que tu achou, ou não tem muito o que fazer, tá? Bom, depois Cirela, a gente tem... Pô, direcional a gente olhou esses dias, né? Ontem. Então, direcional não fez nada de novo, tá, pessoal? Olhem ontem ali o que está acontecendo. Ela não fez nada de novo. A gente estava aqui com uma ideia de talvez vendendo, perdendo essas mínimas aqui. E hoje eu sigo com... Eu não mudou minha visão, tá? O dia de hoje não mudou minha visão, tá? Olha esses candles aqui, que coisa feia, né, cara? Que coisa feia. Todo mundo andando bem hoje e direcional aqui não. Deixa eu ver isso aqui como é que foi durante o dia. Não, foi ruim. Foi ruim, tá, pessoal? Então, direcional eu sigo com a ideia de talvez, se tiver alguma coisa a fazer, é vender perdendo as mínimas aqui, tá? Seria, se quiser fazer alguma coisa aqui em direcional, eu faria isso. Vou fazer? Não, não vou fazer, né, cara? Mas eu venderia talvez aqui, com stop curto, para ver se dá uma oportunidade aqui de curto prazo aqui. Mas eu não faria, tá? Eu não faria. Não faria, mas tá aí. Pode ser que sim. Pode ser que sim. A gente falou que talvez podia ser uma bandeira, uma flâmula, alguma coisa nesse sentido. Tem que romper aqui para dar essa continuidade, tá, pessoal? Depois direcional, a gente tem DXO3, Dexco. Essa aqui mudou bastante de nome, né?
Duratex, virou 3 nomes já mais ou menos, mas é Dexco hoje, né? Nome bem gringo. Enfim, Dexco a gente já vem falando há algum tempo, né? Ela vem sofrendo bastante desde 2021, sofreu bastante. Aí em 2023 aqui ela se recuperou um pouco, mas não conseguiu mais vencer a barreira aqui dos 8,24, tá? Aí voltou a cair, aí tem achou um suporte aqui em 5,57, voltou a subir, já achou uma resistência mais baixa, então tem uma resistência em 7,50 e outra em 8,22, e aqui tem um suporte em 5,57. Então a gente vê que ele veio trabalhando dentro desses valores, né? Cai, sobe, e até que veio cair aqui e aí perdeu, né, pessoal? Então 2026 ela perde o suporte, e aqui entra numa consolidação de novo, né? Como a gente gosta de ver consolidação, não é culpa minha, é culpa das ações, né? A partir de 2025, então, ela vem consolidando nessa faixa mais de baixo. Cadê você? Aqui, tá? Então, vamos trazer de novo esse retângulo aqui. Aqui, ó, tá aí, tá? Vem consolidando nessa região, tá? Nessa região. Teve 2 vezes aqui que tentou romper, mas bateu nessa resistência, naquele suporte lá de R$ 6 e não conseguiu passar. Então aqui tem uma resistência. Mas também não está perdendo o fundo da consolidação, então o fundo aqui está muito bom, aqui na região dos 4,60, tá? 4,50, 4,60 aqui, tá? Tem aqui uma hora ou outra aqui, vamos trazer uma linha mais, vamos ser mais preciosista aqui. Eu gosto disso, tá? Eu gosto disso, eu gosto de pegar o ponto certo, tá? Claro, é uma região aqui entre 4,40, 4,45, 4,60, tá? Mas aqui o fundo aqui é os 4,45, tá? Vamos deixar por aqui. Depois de junho aqui que ela testou essa região de novo aqui de suporte, começou a subir, tá? Não teve forças para nem testar o topo aqui da consolidação, lá no 5,60, 5,57 aqui. Lembrem dessa consolidação que a gente está desenhando, pessoal, tá? Não conseguiu ganhar e agora veio para perder a média móvel de 200 recentemente, né? Perdeu a média móvel de 200, começou a trabalhar abaixo dela, mas aqui a média móvel de 200, pessoal, ela tá bem lateral, porque o papel tá lá. Então, geralmente uma das formas que tu tem para tentar ver a tendência é olhar as médias, né? Então tu vai vendo assim, poxa, a média de curto prazo começou a apontar para cima. Vamos pegar aqui uma média de curto prazo aqui, deixar selecionado para vocês, tá? Então ela está numa tendência de alta aqui no curto prazo. Então você vai olhar aqui agora no curto prazo, essa linha fúcsia aqui, ela está apontando para baixo, né? Então ela está numa tendência de queda no curto prazo, tá? E a gente está vendo justamente isso aqui, né? Um prazo um pouquinho maior aqui, tá? Meio lateral já, né? E em 200 períodos aqui, né? Tá extremamente de lado o tempo inteiro, que é justamente a gente está vendo essa consolidação. Então, por que a gente usa médias? Porque a gente consegue tirar um pouco a volatilidade do dia, tá, pessoal? Enfim, a gente está vendo aqui que ela veio perdendo as médias de 200, né? Perdendo também o que seria uma pequena LTB aqui, que ela estava respeitando, uma LTA, aliás, linha de tendência de alta, que ela estava respeitando nessa altinha aqui, tímida, que estava tendo desde o início de junho, certo? Perdeu, agora está voltando para testar, mas está voltando de uma forma ruim, né, pessoal? O que está acontecendo? Ela está testando sem volume, né? Aqui esses candles aqui que a gente chama de spinning tops, que tem corpo pequeno e pavio também meio pequeno, que mostra um pouco de indecisão. Aqui tem um martelo que não é martelo, né, pessoal? Porque o martelo no fim de um movimento baixista, e 3 candles aqui não faz um movimento baixista para mim. Aquele martelo fake, mas isso aqui é um martelo, se tu vai olhar, né? Só não é porque o contexto não está no contexto certo, digamos assim, tá? Enfim, ela está brigando no meio de uma consolidação, no meio do nada, cheio de candles aqui que não me dizem nada, tá? De indecisão. Sugiro, pessoal, não fazer nada em Dexco,
tá? Dexco não tá no momento bom para fazer nada. O que tem para se fazer? Poxa, voltou a testar aqui embaixo, aí quem sabe tem compra, tá? Veio testar aqui em cima, ver como é que vem. Aqui, pessoal, nada a se fazer, tá? Nem olhem muito, tá? Eco-rodovias. O Eco-rodovias veio bem, né? Pô, ainda bem, até que enfim. Eco-rodovias veio muito forte desde o início de 2025, subindo bem, né? Vamos ver quanto é que subiu aqui. Pô, coisa linda, né? Subiu 220% em 2022. 2022, olha eu. 2025, ano passado, até janeiro de 2026. A partir de janeiro de 2026, ela começou a ter uma tendência de queda que está aqui nessa linha, né? LTB aqui que eu coloquei, tá? Então, ela vem caindo, fazendo... Vamos lá, vamos desenhar aqui de novo. Caindo, fazendo topos e fundos descendentes, tá? Tá rompendo regiões aqui que poderiam, essa região aqui de suporte aqui que poderia ter segurado, tá rompendo regiões de topos anteriores aqui que poderia ter segurado e não está segurando em lugar nenhum, né? Vamos ver aqui, esse último fundo que ele fez não estava segurando em lugar nenhum, tá? Vamos usar o tempo verbal correto, por quê? Porque ele segurou aqui, né? Segurou aqui, né? Então não estava segurando em lugar nenhum, até que chegou no 5,85. Vamos ver se alguma coisa, 5,85. Talvez, é a região aqui, né? Não, mas eu não... Meio que uma região nova aqui, encontrou um suporte novo, certo? E começou a subir agora com mais força, né? Então a gente viu que esses três últimos candles aqui, assim, com volume crescente, olha só a escadinha no volume, isso é bonito, e também essa escadinha de volume também se convertendo em preço, né? Olha como o maior volume traz um maior candle, certo? Então, quanto mais volume, mais está indo o preço para frente, o que é muito bom, né? Está dizendo que quanto mais volume está entrando, mais o preço está andando, está entrando o volume aqui de comprador, pessoal. Então, o comprador está conseguindo empurrar o preço sem tanta resistência. Tá vindo bonito, certo? Fez aqui esse fundo, tá vindo bonito. Hoje subindo 7%. 7%. É bastante, né? E aí que me prejudica. Subiu tanto que para mim ficou ruim. Como é que eu vou pegar e comprar aqui agora? Não tem o que fazer, tá? Primeiro, se eu fosse comprar, pessoal, vamos entender, tá? Se eu estou falando em compra aqui, ela está numa tendência, vamos dizer aqui, primária de queda, tá? Está numa tendência maior aqui de queda. Essa tendência aqui é uma tendência, digamos, primária, certo? Então, se eu fosse comprar aqui, nesse fundo aqui que eu tô, é para levar no máximo até testar a linha de tendência de baixa, certo? É para aproveitar o movimento secundário de alta. É isso que tu vai querer fazer aqui. Não me venha comprar porque tu acha que vai ser lua, que o preço vai lá para a estratosfera, comprar para a vida inteira porque tu acha que agora é hora. Não foi o ano inteiro, agora é hora. Não é isso. Comprar aqui no fundo para ver se ele vem testar. Para swing trade é isso, tá, pessoal? É isso. Se alguém vai te falar que, eu tô vendo que isso aqui agora é o movimento de alta para sempre do papel depois daqui, cara, me diga qual é a bola de cristal que ele está usando, tá? O que eu posso te dizer é, ele vai chegar pelo menos, o máximo aqui que eu posso dizer que ele vai vir testar aqui. Talvez furar um pouco isso aqui, fazer um rompimento aqui, mínimo para vir testar regiões de topos aqui anteriores, né, pessoal? É isso que eu posso dizer. E aí, de novo, se eu estou vendo que ele pode ir só até ali, se eu for comprar agora, não tem como, né? Não tem como. Eu estou dizendo que porque eu estou numa... Eu vou pegar um movimento aqui, que é um movimento secundário, tá? Uma tendência secundária de correção para depois voltar a cair, mas eu quero que ele rompa tudo para vir buscar até a média móvel de 200 lá em cima de novo, né? Saia fora de todas as tendências que ele está. Não dá, né, pessoal? Não dá, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, poxa, acho que vai continuar subindo? Acho que vai. Se era para ter comprado Eco-rodovias, talvez era para ter comprado aqui, ontem, né? Comprar hoje, aliás, no início do dia. Vamos ver se daria. Hoje daria. Se tivesse, não, né, ia ter pulado o stop, tá, meus amigos? Deixa eu ver aqui um dia que abriu. Talvez ia ter pulado o stop. Ia colocar para comprar no 6,27 aqui, já era. Botar no 6,30 para garantir aí tu teria entrado. Mas aí, ó,
Aí daria, talvez, né? Mas por que tu iria comprar aqui? Vamos ver se teria um porquê comprar aqui. Vamos dar uma olhada nos outros indicadores ontem. Vamos ver aqui ontem. Tá aqui ontem, né? Ainda não tem nada que me faça querer comprar, tá? A não ser, claro, pô, tem um volumezinho maior e tal, mas é, o que que vai te fazer comprar? Primeiro, que a gente nem. Isso aqui não era nenhum suporte, né? Essa linha aqui. É um suporte que foi criado agora. Então, como é que eu vou saber se ele é forte o suficiente, se ele não está só dançando um pouco aqui para continuar o movimento de queda? Não teria comprado isso aqui ontem, né? Não teria comprado isso aqui ontem. Claro, volume maior você vai comprar porque tem um candle aqui de alta de 2,5%, 2,3% com volume um pouquinho maior. É isso que vai te fazer comprar? Para mim, só isso é pouco, tá? Então não teria comprado. Hoje já está com mais caro, que está ganhando regiões de fundos anteriores, aquela coisa toda. Mas daí tá caro demais, né? Tá caro demais. Enfim, pessoal, com rodovias ainda segue numa tendência clara de baixa, está fazendo um movimento corretivo forte. Talvez esse movimento corretivo forte possa vir a tirar ele dessa tendência de baixa, mas aí ela tem que acontecer para depois a gente ver se realmente aconteceu ou não, tá? Isso aqui não diz que vai acontecer nada, tá? Só tá me dizendo, poxa, quem sabe tá vindo com força para talvez eu conseguir romper. Fazia tempo que a gente não via um movimento tão amplo assim no papel, tá? Depois de Eco-Rodovias, a gente tem EGE. EGE 3, que é a ENGIE, tá? Vou ser bem sincero, tá? EGE 3, que é a ENGIE, porque depois tem a ENGIE 11, que daí é Energisa. Enfim, EGE 3, aqui é a ENGIE, então EGIE 3, que está num movimento claro de queda recente, tá? Então veio forte, movimento altista, uma tendência bem forte aqui de 2025, aquela coisa como todos muitos papéis estão fazendo, até que rompeu essa linha de tendência de alta primária aqui em julho, né? E aí entrou numa tendência de queda, certo, pessoal? Entrou uma tendência até bem acentuada, né? Vamos tentar trazer aqui linhas e mais linhas e mais linhas. Aqui tem a primeira linha de tendência e depois ela vem com uma tendência mais acentuada, que está mais ou menos isso aqui, tá? E segue caindo. Pessoal, não tá bonito, tá? Não tá bonito para EGE. Não tá bonito para EGE, tá, pessoal? Ela tá numa situação de queda, ela tá rompendo fundos anteriores, né? Então, rompeu, vamos lá, né? Vamos ver aqui tá, deixar mais claro para a gente consiga ver. Então, do movimento de alta que ela fez, tá? Esse fundo aqui, que foi o último fundo, foi rompido, né? Foi rompido aqui neste dia aqui, um rompimento bonito, inclusive, né? Então, só para que a gente possa ver aqui o que aconteceu. Para quem não sabe, eu gosto desses rompimentos assim, ó. Tá? Quando vem com gap, esse gap de fuga aqui e volume. Então aqui é um início geralmente é um início de movimento bonito, tá, pessoal? E foi, né? Então aqui, ó, quando rompeu esse fundo aqui, ele rompeu com gap, ele rompeu com força e veio caindo, né, pessoal? E a partir dali entrou nesse movimento de queda aqui mais acentuado por essa linha de tendência aqui, tá, pessoal? Então tá perdendo fundos, perdeu primeiro esse fundo, depois perdeu esse fundo aqui, tá perdendo agora esse outro fundo aqui, não fez nem cócega nessa linha aqui dos 28,47, que foi um fundo de uma região de lateralização, não fez nem cócega, né, que foi esse topo aqui também, né? E agora está chegando num outro fundo, neste outro fundo. É esse fundo? É esse fundo aqui? Não. É esse fundo aqui. Tá, esse fundo aqui, ó, tá? Dessa lateralização aqui que teve, tá? Dessa consolidação que teve lá em, sei lá eu quando aqui, né? Tá chegando essa consolidação aqui lá de maio de 2025 até outubro de 2025, tá? Tá chegando a trabalhar nessa região, tá? Chegou no fundo, segurou, tá? Até que enfim achamos um lugar que tenha segurado o papel.
Agora vamos tentar trazer mais próximo. Segurou o papel aqui, tá? O que aconteceu? Veio ontem, um candle forte com volume de queda, não conseguiu romper, né? Chegou a tocar aqui e ontem subiu e hoje subiu. O que está acontecendo? Qual é o problema? Tá subindo sem volume. Estava subindo sem volume. Provavelmente está vindo testar primeiro a CLTB aqui, tá? Depois vai ter que vir testar aqui a região dos 28,50, que é uma boa resistência, tá? Mas está vindo fraca, está vindo sem volume. Eu acho que não é motivo para compras, também não é motivo para venda, porque já caiu forte. Então, Edge eu não faria nada, tá? Pessoal, já falei demais, já estou 1 hora aqui, agora que eu fui ver aqui que eu estou 1 hora com vocês. Primeiro, né, fazer um jabá de novo, acessem o site da Cultus Capital, Cultus, tudo com U, capital.com.br. Lá vocês vão ter várias ferramentas, várias coisas e também a parte de recomendações de compras de ações de swing trade, tá? Lá é uma forma que eu faço, que é com cuidado para vocês, as recomendações lá eu seleciono a dedo, que é para dar um bom retorno, tá? Sempre cuidando com o teu patrimônio. O meu cuidado aqui, eu não quero que tu perca dinheiro, eu quero que tu ganhe, não quero que tu fique milionário fazendo isso, não é o intuito. O dinheiro, isso aqui não é cassino. Bolsa não é cassino, pessoal. Bolsa não é jogo. Bolsa é composição de capital no longo prazo. É isso que tu tem que pensar. No longo prazo tu vai ganhar, tu vai ficar rico porque tu está compondo bastante, está compondo acima de qualquer inflação, de qualquer coisa, e aí tu vai conseguir ter mais dinheiro lá no futuro. Claro, tem que trabalhar, tem que fazer todas essas coisas também, mas é isso aí, tá? Entre lá no site, vejam as recomendações, comece a acompanhar, curtam aqui, compartilhem, se inscrevam no canal, façam todas essas coisas que tem que fazer, tá? Agradeço vocês aí, sexta-feira hoje foi um dia muito positivo, né? Só a gente fazer esse resumo, foi um dia muito positivo, a gente voltou com o nosso Ibovespa acima do patamar dos 168 mil, e isso é muito bom pra gente, tá? Aqui hoje a gente viu várias ações interessantes, né? Em momentos bons de entrada aqui, falamos do setor de agro, né? O setor de agro está voltando, né? Tá se recuperando bem. Muito bom, pessoal, muito bom. Tem Camil, que a gente falou aqui também, que dá para dar uma olhada. Mas no fim, cara, deem uma olhada com todas as ações aqui, porque cada uma delas tem um pouquinho de aprendizado para vocês, uma forma melhor de vocês aprenderem um pouquinho mais sobre essa maravilha que é a análise técnica, tá, pessoal? Muito obrigado, um ótimo final de semana. Segunda-feira estamos de volta.